Por isso o Espírito Santo vai falar com você. Sabe para quê? Para te chamar para uma mudança radical, uma mudança de pensamento, uma mudança de conceitos. Deixe que o Espírito Santo agora ensine você o que você precisa aprender para que a sua vida esteja de acordo com a palavra dele. Ouça essa música. Mas falta ainda uma. E vamos voltar novamente para Daniel 7:25. E lá Daniel 7:25 nos diz que esse poder, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Como que o poder do chifre pequeno vai mudar os tempos e a lei? Vamos olhar na história e descobrirmos isso. Quando nós pegamos o que é ensinado hoje pelo catecismo, você descobre que o segundo mandamento foi excluído. O segundo mandamento diz assim: não farás para ti imagem de escultura. É isso que está na lei de Deus em Êxodo 20, versos 3 a 17. Mas esse segundo mandamento foi excluído do catecismo. Ele não aparece mais. Qual foi uma segunda mudança operada na lei de Deus? A mudança do sábado para o domingo. No quarto mandamento da lei de Deus, em Êxodo 20, verso 8, a Bíblia diz claramente: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Qual é o dia a ser santificado de acordo com a Bíblia? É o sábado. O que fez o catecismo? Trocou o mandamento e colocou lá: guardar domingos e festas. Como eles haviam tirado o segundo mandamento, ficaram só com 9. Então pegaram o 10º mandamento e dividiram em 2, para voltar a ter 10. Estas foram as 3 mudanças que foram operadas na lei de Deus pelo chifre pequeno. Sim, Joelma? Então, seria uma blasfêmia contra Deus quem guarda o domingo em vez de guardar o sábado? O mandamento orienta a guardar o sábado. Sim. Se eu guardo o domingo, eu não estou obedecendo o mandamento. É um pecado. Como é adulterar, como é matar, como é roubar. Agora é interessante a sua pergunta, porque a gente às vezes conversa com muitos cristãos, pessoas sinceras, que querem compreender a vontade de Deus para praticar, e eles dizem assim: não, mas eu não preciso mais guardar o sábado. E eu pergunto, por que não precisa? Eu pensava assim. Mas por que não precisa? Aonde está escrito na Bíblia que o sábado não tem mais validade? Então, assim como ainda é pecado você matar, roubar ou adulterar, também é pecado você quebrar o sábado. E eu tenho para você dezenas de textos na Bíblia que falam sobre o sábado e a santidade dele. Em contrapartida, você não tem um único texto para falar que o domingo é o dia santo. E hoje a gente vê que os cristãos mesmo, que busca, que ora, jejua, vai para monte, eles guardam severamente o domingo e não o sábado. Eles estão obedecendo uma certo. tradição. Uma tradição humana, não a Bíblia. A Bíblia ensina claramente que é o sábado. Um outro detalhe interessante. Essa mudança do sábado para o domingo, ela começou muito cedo na história. O primeiro decreto dominical, declarando o domingo ser um dia especial, ele já aconteceu no 4º século da nossa era. No dia 7 de março de 321, o imperador Justiniano declarou o seguinte: devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia do sol. Qual era o venerável dia do sol no Império Romano? O domingo. Ainda hoje, qual é a palavra inglesa para domingo? Dia do sol. Então, o venerável dia do sol era o domingo. E aqui nós temos o primeiro decreto dominical da história, pelo menos que temos registro. Então, esta mudança começou com o Império Romano, mas nos concílios da Igreja Romana, pouco a pouco, o sábado foi sendo abandonado e em lugar foi colocado o domingo. Existe uma tese doutoral. Essa tese doutoral foi escrita pelo doutor Samuel Bacchiocchi. Esse doutor faleceu alguns anos atrás, mas ele escreveu essa tese, ele defendeu essa tese na Pontifícia
Universidade Gregoriana em Roma. Ela foi defendida em 1977. E a tese se chama Do Sábado para o Domingo, uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. Nessa tese, ele prova historicamente que a mudança do sábado para o domingo foi feita pela Igreja Romana. Essa aqui é a tese original dele em inglês. E quando você pega essa tese original dele em inglês e você abre ela aqui, você tem aqui o imprimato do Vaticano. Então você percebe que a própria Universidade Católica, ao conferir o título de doutor a Samuel Bacchiocchi, ela está assumindo que a pesquisa que ele fez ela é verdadeira. E o que ele provou nessa tese? Ele provou que a mudança do sábado para o domingo foi feita pela Igreja Romana. Agora houve mais recente uma tentativa, e aqui está a carta apostólica chamada Dies Domini. Essa carta foi publicada em julho de 1998 pelo então Papa João Paulo II. E nessa carta Dies Domini, é uma expressão latina que quer dizer Dia do Senhor, o Papa João Paulo II estabelece claramente que o Dia do Senhor não é mais o sábado, mas é o domingo. E aqui na página 20, ele fala aqui, a passagem do sábado para o domingo. E na página 21, ele escreve, do sábado passa-se ao primeiro dia depois do sábado. O sétimo dia passa-se ao primeiro dia. O Dies Domini torna-se o Dies Christo. Mas quem autorizou a mudança do sábado para o domingo? A Bíblia não autorizou? Deus não autorizou? Mas você entende que isso é uma profecia de Daniel 7:25? Rafael. Mas por que mesmo eles trocaram o sábado para o domingo? Foi só para blasfemar contra a palavra ou por que motivo? É claro que por trás desse ataque à lei de Deus está quem? Está o próprio Satanás. E por que o diabo odeia tanto o quarto mandamento? E você que nos assiste em casa, eu queria que você raciocinasse comigo agora. A lei de Deus tem 10 mandamentos. Alguns dizem por aí, os 10 mandamentos foram dados aos judeus. O sábado é para o judeu. Amigo, entenda uma coisa. Judeu são os filhos de Jacó, que tinha 12 filhos que vieram 12 tribos. Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Eu estou falando de um momento na história, mais de 2000 anos depois da criação do mundo. Quando Deus criou o mundo e colocou no Éden Adão e Eva, em Gênesis 2:1-3, Ele criou o sábado. O sábado não é para os judeus. O sábado é uma bênção para a humanidade. E quem está dizendo e ensinando que sábado era para judeu é porque não conhece Bíblia. Isso é ignorância bíblica. O sábado foi dado para a humanidade, já em Gênesis 2:1-3. Agora, por que o diabo odeia a lei de Deus e, de forma específica, o sábado? É porque é o único mandamento da lei que aponta a Deus como Criador. Lá diz que nós devemos repousar no sábado, porque Deus criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando eu entendo que Deus é o Criador, eu tenho que adorá-lo como Criador. E a intenção de Satanás sempre foi ser adorado no lugar do Criador. Nós lemos aqui com vocês já textos como Isaías 14 e Ezequiel 28, onde falam da tentativa de Satanás de assumir o lugar de Deus, de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Ele sempre quis ser adorado. E o mandamento do sábado deixa bem claro quem é o Criador e que nós somos criaturas. A cada 7 dias, quando eu vou adorar a Deus no sábado, eu estou declarando quem é o meu Criador. E essas ideias que permeiam a sociedade moderna, como o ateísmo, que Deus não existe, como o evolucionismo, que você veio de um macaco, de uma ameba, isso são tentativas diabólicas para desviar a sua atenção de Deus. E o tirar o mandamento da lei de Deus, que me lembra que eu sou criatura e Ele é o Criador,
faz parte de uma estratégia satânica de separar-nos de Deus, colocando a criatura no lugar do Criador. Entendeu, Rafael? Porque o diabo odeia tanto esse mandamento? E infelizmente hoje nós temos até líderes religiosos que estão ensinando de púlpito que o dia santo é o domingo, que o sábado foi abolido. Mas querido, aonde está na Bíblia tal afirmação? Eu posso oferecer para você dezenas de textos que falam do sábado e da sua santidade. Não há um único texto na Bíblia dizendo o domingo ser dia santo. Mas por que a cristandade hoje observa o domingo? Porque nós estamos vivendo dentro de um grande conflito. E uma estratégia de Satanás é separar as pessoas de Deus. E uma forma que ele encontrou para isso foi anulando a lei de Deus, anulando o quarto mandamento. Não só ele, também excluindo o segundo mandamento, como vimos aqui, e dividindo o 10º em 2. Então esse é o cumprimento da profecia. Agora volta algumas páginas para Tiago, capítulo 2, verso 10. Volta algumas páginas e você chega aí em Tiago, na página 188. Olha para o versículo 10. Tiago 2, verso 10. Página 188. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? Todos. Então, na matemática divina, 10 menos 1 é 0. Ou eu guardo toda a lei de Deus, ou eu não guardo nada. Eu não posso desrespeitar abertamente um dos 10 mandamentos. Eu tenho que guardar toda a lei de Deus. É isso que a palavra de Deus ensina. Jesus declarou em Mateus 5, 17 e 18, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. E ele declarou em João 14, 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A pergunta que fica para todos vocês agora, e para você que está em casa é, qual vai ser a sua decisão? Após conhecer a verdade da palavra de Deus, qual vai ser a sua decisão? Você está disposto a rever os seus conceitos? Você está disposto a voltar-se exclusivamente para a Bíblia e tentar descobrir um claro, assim diz o Senhor, para a sua vida? Eu não quero aqui fazer separação de igrejas. E nós não estamos aqui para falar mal de igreja A ou igreja B. Nós estamos aqui para interpretar a profecia à luz da história, com a seguinte pergunta: o que eu tenho que fazer para servir a Deus de fato? Em qualquer igreja, Deus tem filhos sinceros. Não é a placa de uma igreja que vai salvar ninguém. Mas a igreja que eu assisto, que eu frequento, eu tenho que ter a segurança de que essa igreja é uma igreja que ensina a palavra. Eu não posso estar numa igreja onde a palavra não é ensinada. Eu não posso estar numa igreja onde a palavra de Deus é distorcida. Eu não posso estar numa igreja onde a palavra é abandonada e fica se ensinando outras coisas que não a Bíblia. Por isso o Espírito Santo vai falar com você. Sabe para quê? Para te chamar para uma mudança radical, uma mudança de pensamento, uma mudança de conceitos. Deixe que o Espírito Santo agora ensine você o que você precisa aprender para que a sua vida esteja de acordo com a palavra dele. Ouça essa música. Pense nisso agora.